Cancelei meu casamento e expus minha ex-noiva depois de descobrir que ela passou 5 semanas organizando os pensamentos transando com um ex-namorado casado numa praia. Cancelei meu casamento enquanto minha noiva estava de férias com um ex. A ligação dela 5 semanas depois me surpreendeu. Tenho 34 anos e estava noivo da Sofia, 31. Ou pelo menos eu achava que estava. Toda essa confusão é como um quebra-cabeça impossível de resolver. Começou aproximadamente 7 semanas atrás. Estávamos em um relacionamento há 5 anos, noivos há 2. O planejamento do casamento estava avançando lentamente. Sofia parecia inquieta, embora eu atribuísse isso à típica ansiedade pré-casamento. Tínhamos uma visita agendada para ver um local de recepção no domingo. Na quinta noite, ela solta uma bomba. Mateu, eu preciso de um tempo. Tempo longe do trabalho, do planejamento do casamento, ela disse, minimizando, esperando que eu não pensasse que isso se referia ao nosso relacionamento. Só um curto período para organizar meus pensamentos, ter alguma clareza antes do passo importante. Sinais de alerta por todos os lados. Quando alguém pede um tempo, geralmente é uma forma de dizer, quero estar com outra pessoa, mas vou te manter na reserva só por precaução. No entanto, mantive a calma. Ok, se é isso que você precisa. Quanto tempo você tem em mente? Não muito. Há algumas semanas. Só preciso de distância. Comunicação zero é essencial para que eu possa ficar sozinha com meus pensamentos. Comunicação zero. Entendido. Meu estômago se revirou, mas eu assenti. Tudo bem, Sofia. Se você precisa de distância e cortar a comunicação, vou respeitar isso. Ela parecia quase aliviada por eu não ter contestado. Arrumou as malas e mencionou que ficaria na casa da Carmen, a irmã dela. Me deu um beijo no rosto. E assim, simplesmente desapareceu. Os primeiros 7 dias foram um pesadelo. Comunicação zero total. E exatamente como ela pediu. Analisei cada detalhe, questionando onde eu tinha errado. O clássico ciclo da autocrítica. Então, cerca de 12 dias depois dessa pausa, eu estava rolando o Instagram. Sofia raramente posta algo, mas Carmen posta o tempo todo. E lá estava, no story da Carmen. Bar de praia, drinks, Porto Sol. E Sofia, radiante, abraçando afetuosamente Andrés, 32, o ex da faculdade. Aquele que ela garantiu que era passado. Uma fase engraçada, completamente superada. Um buraco se abriu no meu estômago. O espaço para organizar as ideias dela acabou se tornando férias litorâneas com Andrés. O contato zero foi exclusivamente para mim impedir de interromper a reconciliação romântica deles. A audácia absoluta, usar nosso tempo como um passe livre. Uma fúria intensa tomou conta de mim. Então, um raciocínio mais frio e calculista prevaleceu. Então você quer comunicação zero enquanto resolve as coisas com ele? Perfeito. Claro que nosso apartamento está no meu nome. Sempre esteve. Ela se mudou há 3 anos. Aquele local da recepção? Eu paguei um depósito não reembolsável de $2.200 da minha conta. O serviço de buffet, outros $1.600. Também do meu bolso. Aquela cafeteira profissional Breville Premium que ela insistiu que era indispensável? Cerca de $1.100 no meu cartão. Um suposto presente de noivado compartilhado. Mas adivinha quem pagou tudo? Eu. Aquela cafeteira já era minha propriedade. Independentemente do que ela pensava, eu não explodi. Comecei a catalogar mentalmente tudo e a fazer alguns arranjos silenciosos. O apartamento, meu território. A chave dela representava um simples inconveniente. Fácil de resolver. O local da recepção, o buffet. Entrei em contato com ambos. Celebração cancelada. Os depósitos se foram. Doeu, mas era melhor do que desperdiçar mais recursos. Eles me enviaram confirmações por e-mail. O anel. Ela ainda estava com ele. O anel da minha avó. Com um valor emocional enorme além do monetário. Essa era a principal questão. Não mandei mensagens, não fiz ligações. Respeitei totalmente o contato zero dela. Simplesmente esperei e organizei. Minha documentação. Minha determinação. Deixei ela curtir o tempo dela. Aproximadamente 5 semanas depois do sumiço, meu telefone toca. Número não identificado. Tive um pressentimento de quem era. Primeira atualização, de fato, era a Sofia. Usando um telefone pré-pago, imagino, porque provavelmente achou que eu não atenderia o número habitual depois dela sumir e aparecer no Instagram com o Andreas. Muito esperta. Oi, Sofia. Sofia. Super animada e relaxada. Mateu.
Como você está? Tenho boas notícias. Meu tempo acabou. Refleti bastante e quero voltar para casa e retomar nosso relacionamento. A audácia sem limites. Quase engasguei. Calmo, controlado. Ah, que curioso. Porque mesmo que o seu tempo tenha terminado, Sofia, o nosso relacionamento também terminou. Silêncio total. Eu quase podia ouvir o cérebro dela processando e travando. Sofia, Mateu, o que você está dizendo? Não haja assim. O tempo tinha condições. Concordamos em algumas semanas. Algumas semanas se passaram. As condições eram contato zero para você organizar suas ideias. O que você fez numa praia com o Andreas? Mesmo que eu só tenha visto no story da Carmen, estava claro que vocês dois se divertiram muito. Mais silêncio. Depois uma voz trêmula. Sofia, isso não significou nada. Andreas apareceu por acaso. Carmen o convidou. Não aconteceu nada. Só conversamos. Você está fazendo drama demais. O tempo era para termos perspectiva para o nosso bem. A arrogância começava a aparecer. Será que ela realmente achava que podia simplesmente voltar como se nada tivesse acontecido? Sofia, você pediu comunicação zero. Você viajou com seu ex, achou que eu não descobriria? Você já fez a sua escolha. Acabou. Cancelei tanto o local da recepção quanto o buffet. A voz dela trêmula, entrando em modo de crise. Você cancelou sem nem me consultar. Mateu, pagamos depósitos. Esse dinheiro era nosso. Não, Sofia, esse dinheiro era meu. Ambos os depósitos saíram da minha conta pessoal. E sim, estão cancelados. O casamento acabou, Sofia. Mas minhas coisas ainda estão no apartamento. Minhas roupas, minha cafeteira profissional. Claro, a cafeteira. Eu estava esperando isso. Correto. Suas coisas ainda estão aqui. Combine um horário para buscá-las. Me envie uma mensagem com a data e a hora que preferir. É esta semana. Vou deixá-las prontas na entrada. A cafeteira profissional, no entanto, fica aqui. Paguei com meu cartão e ela me pertence. Você não vai passar da porta para pegar seus outros pertences. Sofia, você não tem direito de me expulsar. Nós dividimos o apartamento e o anel. Mateu, o anel. Você não termina um noivado assim. Existem procedimentos. O apartamento está exclusivamente no meu nome, Sofia. Você morou aqui como minha parceira. Sobre o anel. Claro, vamos falar sobre isso. Ele pertenceu à minha avó. Confio que você o trará quando vier buscar suas coisas. A linha ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Eu podia ouvir a respiração dela do outro lado, irregular, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas para me convencer de que eu estava sendo irracional. Mas eu não estava. Pela primeira vez em semanas, eu estava pensando com clareza absoluta. Mateu, você está sendo ridículo, ela finalmente disse, e eu pude detectar aquele tom condescendente que ela sempre usava quando achava que estava certa. O anel não é só seu. Foi dado a mim como símbolo do nosso compromisso. Você não pode simplesmente exigir de volta. Posso sim, Sofia. E vou. Minha voz saiu mais fria do que eu esperava. Minha avó me deu esse anel com a condição específica de que fosse para a mulher com quem eu me casaria. Você decidiu que não quer se casar comigo quando escolheu férias românticas com seu ex. Então o anel volta para mim. Ela soltou uma risada amarga. Férias românticas? Mateu, você está delirando. Eu te disse que não aconteceu nada. Carmen pode confirmar. Andrés estava lá por acaso. Por acaso. Repeti as palavras devagar. Sofia, vocês estão abraçados em todas as fotos. Vocês parecem um casal. E você, que pediu comunicação zero comigo, postou stories todos os dias com ele. Você acha que eu sou idiota? Eu não postei nada. Foi Carmen. Você estava nas fotos dela, Sofia. Radiante. Mais feliz do que eu te vi nos últimos 6 meses. Então não me venha com essa de que foi por acaso. O silêncio voltou, mas dessa vez eu podia ouvir que ela estava chorando. Parte de mim, uma parte muito pequena, sentiu pena. Mas a raiva era muito maior que a compaixão naquele momento. Você não entende, ela disse entre soluços. Eu estava confusa. O casamento, toda a pressão. Eu precisava ter certeza. Andrés apareceu e conversamos sobre o passado, sobre como as coisas eram simples antes. Mas eu escolhi você. Estou te ligando porque quero voltar.
Você está me ligando porque o Andrés não quis nada sério com você. As palavras saíram antes que eu pudesse filtrá-las, mas assim que as disse, percebi que era exatamente isso. Vocês se divertiram, reviveram os velhos tempos, e quando chegou a hora dele se comprometer de verdade, ele recuou. Então agora você volta para o plano B. Para mim. Isso não é verdade. Claro que é, Sofia. Você acha que eu não te conheço? 5 anos juntos e você acha que eu não sei quando você está mentindo? Quando você fica insegura sobre alguma coisa, você sempre volta para o que te dá segurança. E eu sempre fui sua zona de conforto. Eu podia ouvir ela se mexendo, provavelmente caminhando de um lado para o outro como sempre fazia quando estava nervosa. Mateu, por favor. Podemos conversar pessoalmente? Resolver isso como adultos? Você está sendo muito duro comigo. Duro? Eu ri, mas não tinha nada de engraçado. Sofia, você sumiu por 5 semanas. 5 semanas? Sem um telefonema, sem uma mensagem, nada. Você me deixou aqui achando que talvez eu fosse o problema, que talvez eu tivesse feito alguma coisa errada. Eu passei noites em claro tentando entender onde eu tinha falhado como noivo, como parceiro. E o tempo todo você estava na praia bebendo caipirinhas com seu ex. Eu precisava de espaço. Você precisava de uma foda grátis. As palavras explodiram de mim, cruas e brutais. Isso é o que você precisava. Você queria testar as águas com Andrei sem perder a segurança do que tinha comigo. Você transformou nosso relacionamento em uma apólice de seguro. Como você pode dizer uma coisa dessas? Porque é a verdade. Você achou que podia sair por aí, se divertir com ele, e se não desse certo, voltaria para casa e eu estaria aqui esperando como um cachorrinho fiel. Ah, foi só uma confusão, Mateu. Não significou nada, Mateu. Você me subestimou completamente. Ela estava chorando mais alto agora, mas eu não conseguia sentir pena. 5 anos de relacionamento e ela tinha me tratado como uma opção, não como uma prioridade. E sabe o que mais me irrita, Sofia? A forma como você está tentando virar a situação. Como se eu fosse o vilão por cancelar o casamento. Como se eu fosse racional por querer o anel de volta. Você que quebrou a confiança. Você que mentiu. Você que escolheu ele por 5 semanas e agora quer que eu esqueça tudo. Eu não menti. Você mentiu por omissão. Você me deixou achando que estava sozinha, organizando os pensamentos, quando na verdade estava organizando uma reconciliação com seu ex. E isso é mentira, Sofia. Você está distorcendo tudo. Estou. Então me explica uma coisa, e se não aconteceu nada, se foi tudo inocente, por que você não me contou que ele estaria lá? Por que não mencionou que vocês iam se ver? Por que o contato zero era tão importante se vocês eram só amigos revisitando o passado? Outro silêncio longo. Eu sabia que tinha acertado em cheio. Você sabe por quê, Sofia? Porque você sabia exatamente o que estava fazendo. Você queria experimentar como seria voltar com ele, mas mantendo a porta aberta comigo. Bem calculado, tenho que admitir. E isso não é verdade. Mas a voz dela estava mais fraca agora, menos convincente. A única coisa que não entrou nos seus cálculos foi eu descobrir. Você achou que poderia voltar, contar uma história bonita sobre como o tempo sozinha te fez perceber que me amava, e eu compraria. Desculpa te decepcionar, mas eu não sou mais aquele cara. Eu podia ouvir ela fungando, tentando se recompor. Mateu, 5 anos não significam nada para você? Tudo o que construímos juntos? Significavam tudo para mim, Sofia. Era por isso que eu estava disposto a me casar com você. Era por isso que eu te amava incondicionalmente. Mas você jogou tudo fora no momento em que decidiu que organizar os pensamentos incluía se enrolar com seu ex em uma praia. Eu não me enrolei com ninguém. Sofia, para com isso. Você acha que eu nasci ontem? 2 pessoas que já se relacionaram não passam 5 semanas juntas na praia só conversando. Principalmente quando uma delas estava supostamente decidindo se queria se casar ou não. Ela tentou falar alguma coisa, mas eu continuei. E mesmo que vocês realmente só tenham conversado, isso não muda o fato de que você escolheu passar esse tempo com ele em vez de comigo. Você preferiu resolver suas dúvidas sobre nosso casamento na companhia do seu ex. Pensem como isso soa, Sofia. Você está sendo injusto. Injusto? Eu estou sendo honesto. Pela primeira vez nessa conversa, alguém está sendo completamente honesto. Você quer voltar porque o plano A não deu certo. É simples assim. Isso não é verdade. Eu te amo. Não. Sofia. Você ama a ideia de mim. Você ama a segurança que eu represento. Você ama saber que tem alguém que vai estar sempre aqui, não importa o que você faça. Mas amar a mim, a pessoa?
Quem ama não faz o que você fez. O choro dela estava mais controlado agora, mais silencioso. Então é isso? 5 anos e você simplesmente desiste? Eu não desisti, Sofia. Você desistiu quando pegou aquele avião para encontrar ele. Eu só estou reconhecendo a realidade da situação. E o anel? O anel você traz quando vier buscar suas coisas. Não é negociável. E se eu não trouxer? A pergunta me pegou de surpresa. A audácia dela de ainda tentar negociar. Se você não trouxer, Sofia, eu vou tornar sua vida um inferno legal. Esse anel tem valor sentimental e monetário. Posso provar que foi meu antes de te dar. Posso provar que você quebrou o compromisso. Você quer mesmo ir por esse caminho? Você não faria isso. Tenta. Só tenta me testar. Você acaba de passar 5 semanas me mostrando exatamente quem você é quando acha que não tem consequências. Agora você vai descobrir quem eu sou quando tenho. Mateu, você mudou. Esse não é o homem com quem eu me relacionei por 5 anos. Você está certa. Eu mudei. 5 semanas de reflexão forçada tendem a fazer isso com uma pessoa. Sabe o que eu descobri sobre mim mesmo enquanto você estava brincando de lua de mel com o Andrés? Ela não respondeu, então continuei. Eu descobri que sou muito mais forte do que pensava. Descobri que consigo viver sem você. Na verdade, descobri que vivi melhor sem você nessas últimas semanas do que vivi nos últimos 6 meses do nosso relacionamento. E isso é mentira. É. Sabe quando foi a última vez que dormi uma noite inteira sem acordar preocupado se você estava feliz? 3 semanas atrás. Sabe quando foi a última vez que não tive que andar na ponta dos pés na minha própria casa porque você estava estressada? Desde que você saiu. Eu podia sentir que estava ganhando impulso, todas as frustrações dos últimos meses finalmente encontrando uma saída. Sabe o que mais eu percebi, Sofia? Que eu estava sendo um idiota há muito tempo. Você sempre foi egoísta, mas eu romantizava isso chamando de independência. Você sempre foi manipuladora, mas eu chamava de inteligência emocional. Você sempre colocou seus desejos acima dos nossos, mas eu achava que era só uma fase. Você está sendo cruel. Cruel é o que você fez comigo. Cruel é pedir um tempo para organizar os pensamentos e usar esse tempo para se reconectar romanticamente com o ex-cruel é me deixar aqui sofrendo, questionando cada momento do nosso relacionamento, enquanto você postava fotos sorrindo em praias paradisíacas. Já te disse que não postei nada. Sofia, para de agir como se eu fosse burro. Você pode não ter postado pessoalmente, mas você estava lá, feliz, radiante, nos braços de outro homem. E você sabia que eu eventualmente veria. Você queria que eu visse. Era parte do seu joguinho psicológico. Que joguinho? O joguinho de me manter inseguro. De me fazer pensar que talvez eu não fosse bom o suficiente. De me fazer lutar mais por você. Parabéns, funcionou por 5 anos. Mas acabou. Houve um silêncio longo, e quando ela falou novamente, a voz estava diferente. Mais fria, mais calculista. Muito bem, Mateu. Se é assim que você quer jogar, vamos jogar. Mas você se esquece de uma coisa, e eu morei nesse apartamento por 3 anos. Contribuí para as contas, para as melhorias. Tenho direitos. E aí estava. A máscara finalmente caindo. Ah, agora a conversa mudou, não é? 5 minutos atrás você estava me implorando para voltarmos. Agora que percebeu que não vai conseguir me manipular, partiu para as ameaças legais. Não são ameaças. São fatos. Então vamos falar de fatos, Sofia. Fato número 1, o apartamento está no meu nome. Sempre esteve. Você nunca contribuiu com o aluguel porque eu nunca pedi. Era um presente que eu fazia para você, para nossa relação. Fato número 2, você tem comprovantes de que pagou por alguma melhoria no apartamento? Notas fiscais no seu nome? Contratos assinados? Porque eu tenho tudo no meu nome. Eu paguei por móveis, por decoração. Móveis que você pode levar. Decoração que você pode levar. Fique à vontade. Mas o apartamento não é seu, nunca foi seu, e você não tem direito nenhum sobre ele. Um advogado pode discordar. Um advogado pode tentar. Mas você tem dinheiro para pagar um advogado, Sofia? Porque eu tenho. E eu tenho documentos, comprovantes. Registros de tudo. Você tem o quê? Fotos no Instagram mostrando que mora aqui? Boa sorte com isso. A respiração dela estava mais acelerada agora. Eu podia sentir que ela estava percebendo que não tinha tanto poder quanto pensava. Você está sendo vingativo. Não, eu estou sendo prático.
Durante 5 anos eu te protegi de todas as consequências das suas ações. Eu sempre fui o porto seguro, o cara que resolvia os problemas, que bancava as contas quando você estava entre empregos, que te consolava quando suas decisões impulsivas davam errado. Mas isso acabou. Eu nunca pedi para você pagar minhas coisas. Não precisa pedir, Sofia. É isso que pessoas que se amam fazem e ajudam uma outra. Mas ajuda mútua pressupõe reciprocidade. E a única coisa que você me deu em troca foram dores de cabeça e insegurança. Isso não é verdade. Não é? Então me diz, em quando foi a última vez que você fez alguma coisa por mim sem que eu pedisse? Quando foi a última vez que você abriu mão de alguma coisa que queria para me fazer feliz? Quando foi a última vez que você me priorizou sobre seus próprios desejos? Silêncio. Exato. Você não consegue se lembrar porque nunca aconteceu. Nosso relacionamento sempre foi sobre o que você queria, quando você queria, da forma que você queria. Eu era só o financiador da sua felicidade. Isso é injusto. Injusto é você aparecer depois de 5 semanas de ausência esperando que eu esteja aqui de braços abertos. Injusto é você achar que pode me tratar como uma opção e eu vou aceitar. Injusto é você tentar me chantagear emocionalmente quando percebe que não está no controle. Ela tentou falar, mas eu não deixei. Sabe qual foi o meu erro, Sofia? Foi deixar você acreditar que eu não tinha limite. Foi aceitar migalhas de afeto e chamar isso de amor. Foi bancar seus caprichos e chamar isso de generosidade. Foi engolir sua indiferença e chamar isso de compreensão. Mateu, por favor. Por favor o quê? Por favor continue sendo sua válvula de escape emocional? Por favor continue pagando suas contas enquanto você decide se quer ficar comigo ou não? Por favor continue sendo seu plano B enquanto você testa outras opções? Não é assim. É exatamente assim. E você sabe disso. A diferença é que agora eu também sei. E eu escolhi ter autoestima. A linha ficou quieta por um tempo. Quando ela voltou a falar, a voz estava embargada. Então realmente acabou? Sem chance nenhuma? Sofia, você teve 5 anos de chances. Você teve 5 semanas para perceber que estava cometendo um erro. Você escolheu cada passo desse caminho. Agora vive com as consequências. E se eu disser que foi tudo um erro? Que eu me arrependo? Eu diria que você só se arrepende porque não deu certo com ele. Arrependimento de verdade vem acompanhado de mudança real. Você não mudou nada. Você só quer voltar ao status quo porque a alternativa não funcionou. Você não sabe o que aconteceu entre mim e o Andrés. Não preciso saber. O que importa é que você escolheu ele durante 5 semanas. Você escolheu passar por toda essa experiência com ele em vez de resolver nossos problemas comigo. Você escolheu colocar nossa relação em segundo plano enquanto explorava outras possibilidades. Mas no final eu escolhi você. Não, Sofia. No final você foi rejeitada por ele e veio para o plano reserva. Há uma diferença gigantesca entre escolher alguém e se contentar com alguém. Você está colocando palavras na minha boca, ela disse, mas eu podia ouvir o desespero crescendo em sua voz. Estou. Então me explica uma coisa, Sofia, em quando exatamente você decidiu que me amava de verdade? Foi quando estava fazendo as malas para ir encontrar ele? Foi quando estava na praia olhando o pôr do sol nos braços dele? Ou foi quando ele disse que não queria nada sério e você percebeu que tinha queimado a ponte errada? Não foi assim. Claro que foi. E sabe como eu sei? Porque se você realmente tivesse tido uma epifania sobre o quanto me amava, você teria encurtado a viagem. Teria voltado mais cedo. Teria me ligado no meio da sua reflexão para dizer que tinha cometido um erro. Mas você não fez nada disso. Você esperou até o último dia possível, até esgotar todas as possibilidades com ele. Mateu, você não entende a pressão que eu estava sentindo. Pressão? Que pressão, Sofia? A pressão de se casar com alguém que te ama incondicionalmente? A pressão de ter uma vida estável com alguém que sempre te apoiou? A pressão de ter alguém que nunca te traiu? Nunca te mentiu, nunca te abandonou? Que pressão terrível deve ter sido. A pressão de tomar uma decisão para o resto da vida. E você achou que a melhor forma de tomar essa decisão era traindo nossa confiança mútua e se envolvendo com seu ex? Parabéns pela lógica impecável. Eu não traí nada. Sofia, você me pediu comunicação zero para organizar seus pensamentos e usou esse tempo para se reconectar romanticamente com um ex. Se isso não é traição, então palavras não têm mais significado. Ela soluçou do outro lado da linha. Eu estava confusa, Mateu. Realmente confusa. O casamento parecia tão definitivo. Eu precisava ter certeza. Então você deveria ter conversado comigo sobre suas dúvidas. Éramos um casal, um time.
Você deveria ter dividido suas inseguranças comigo para resolvermos juntos. Mas não, você escolheu dividir suas inseguranças com ele. Andrés me conhece há mais tempo, ele me entendia. Ele te entendia? Então por que vocês terminaram na faculdade? Por que ele não quis nada sério agora? Se ele te entendia tanto assim, por que você estava disponível para mim há 5 anos? Éramos jovens na época. E agora vocês são mais velhos e sábios, mas mesmo assim não deu certo. E interessante. Talvez porque entender alguém e querer se comprometer com essa pessoa sejam coisas completamente diferentes. Por que você está sendo tão cruel comigo? Cruel seria o que eu queria fazer quando vi aquelas fotos. Cruel seria o que passou pela minha cabeça quando percebi que você tinha me usado como segurança emocional enquanto testava outras opções. Isso aqui não é crueldade, Sofia. Isso é honestidade. Pela primeira vez em meses, alguém está sendo completamente honesto nessa relação. Eu sempre fui honesta com você. Mentira. Você mentiu quando disse que só precisava de algumas semanas para organizar os pensamentos. Você mentiu quando disse que seria comunicação zero. Você mentiu quando insinuou que seria um tempo sozinha. Cada palavra que você disse naquela quinta-feira foi uma mentira calculada. Eu não sabia que ele estaria lá quando saí. Mas quando descobriu que ele estaria, você não voltou. Quando descobriu que ele estaria, você não me ligou para falar sobre isso. Quando descobriu que ele estaria, você escolheu ficar. E isso foi uma escolha, Sofia. Uma escolha consciente. Uma escolha que eu me arrependo. Você se arrepende da escolha ou das consequências da escolha? Porque são coisas muito diferentes. Das duas. Não, Sofia. Você só se arrepende das consequências. Se eu tivesse ficado aqui como um cachorrinho esperando você voltar, se eu tivesse aceitado sua versão dos fatos sem questionar, se eu tivesse abraçado você de volta sem fazer perguntas, você não se arrependeria de nada. Você estaria feliz por ter testado as águas e confirmado que eu era a melhor opção. E isso não é verdade. É sim. E nós dois sabemos disso. A prova é que você só está se arrependendo agora, quando percebeu que eu não vou aceitar ser tratado como segunda opção. Houve outro silêncio longo. Quando ela voltou a falar, a voz estava mais baixa, quase um sussurro. O que eu preciso fazer para você me perdoar? Nada, Sofia. Não existe nada que você possa fazer. Não porque eu não queira perdoar, mas porque não é uma questão de perdão. É uma questão de confiança. E confiança quebrada entre duas pessoas que iam se casar não se conserta com desculpas. A confiança pode ser reconstruída. Pode, mas levaria anos. E sinceramente, eu não quero passar os próximos anos da minha vida questionando cada viagem sua, cada atraso, cada momento que você estiver distante. Eu não quero virar aquele cara paranoico que verifica seu celular ou questiona seus compromissos. E é exatamente isso que vai acontecer se a gente voltar. Não, não vai. Eu mudei. Sofia, faz 5 minutos você estava tentando me chantagear com questões legais sobre o apartamento. Faz 10 minutos você estava mentindo sobre o que aconteceu com o Andrés. Que mudança? Onde está essa mudança? Eu estou sendo honesta agora. Você está sendo honesta porque não tem alternativa. Suas mentiras foram expostas uma por uma. E isso não é mudança, é capitulação. Mateu, por favor. 5 anos. 5 anos que você jogou fora numa praia no litoral. Eu não joguei fora. Você jogou. Eu estou apenas reconhecendo que o jogo acabou. E o anel? O anel você traz quando vier buscar suas coisas. Não vou repetir isso novamente. E se eu me recusar? A pergunta saiu com um tom desafiador que me surpreendeu. Ainda havia luta nela, ainda havia manipulação. Sofia, você realmente quer descobrir o que acontece se você se recusar a devolver um bem de família que foi dado sob a condição de casamento? Você realmente quer que isso vire uma questão legal? Talvez eu queira. Talvez eu tenha direitos que você não está considerando. E aí estava novamente a verdadeira Sofia. Quando as lágrimas e as súplicas não funcionavam, vinham as ameaças veladas. Perfeito. Então vamos fazer do jeito difícil. Vou desligar agora e amanhã você vai receber uma ligação do meu advogado. Vamos resolver isso oficialmente, já que você prefere assim. Mateu, espera. Não. Você teve sua chance de resolver isso como pessoas civilizadas. Você escolheu o confronto. Agora você vai ter o confronto. Eu não quero isso. Então devolve o anel e pega as suas coisas. É simples assim. Mas você que decide, o jeito fácil ou o jeito difícil. Porque voltar para mim não é uma das opções disponíveis. Você realmente não me ama mais?
A pergunta me pegou desprevenido. Por um momento, senti um aperto no peito. Mas então lembrei das fotos, da mentira, das 5 semanas de silêncio. Sofia, eu te amei mais do que qualquer pessoa na minha vida. Eu te amei o suficiente para querer me casar com você, para dividir minha vida com você, para construir um futuro com você. Mas você pisoteou esse amor. Você usou esse amor como uma rede de segurança enquanto explorava outras possibilidades. Mas você ainda me ama? O que eu sinto por você agora não é amor, Sofia. É decepção. É tristeza pelo que poderíamos ter sido. É raiva pela forma como você desperdiçou algo genuíno. É alívio por ter descoberto quem você realmente é antes de me casar com você. O soluço dela foi audível através do telefone. Então é isso? Realmente acabou? Acabou na primeira noite que você dormiu no mesmo hotel que ele. Eu só estou oficializando. Como você pode ter certeza de que dormimos no mesmo hotel? A pergunta saiu antes dela pensar, e eu quase ri da ironia. Eu não tinha certeza, Sofia. Até agora. Obrigado por confirmar. Eu não quis dizer isso. Claro que quis. Porque é a verdade. Vocês dormiram no mesmo hotel, provavelmente no mesmo quarto, provavelmente na mesma cama. E agora você está tentando voltar para mim porque não funcionou com ele. Não foi assim. Foi exatamente assim. E você sabe disso. Eu sei disso. Pelo menos vamos ter a dignidade de parar de fingir que foi diferente. O silêncio do outro lado da linha se estendeu por tanto tempo que achei que ela tivesse desligado. Quando finalmente voltou a falar, sua voz tinha mudado completamente. Não havia mais lágrimas, não havia mais súplicas. Havia algo frio, calculista. Muito bem, Mateo. Se você quer jogar esse jogo, vamos jogar. Mas você se esquece de uma coisa, e eu sei coisas sobre você que mais ninguém sabe. Que coisas? Você sabe que coisas? E eu realmente sabia. Meu estômago se apertou. Ela estava falando sobre o que aconteceu com minha empresa 2 anos atrás. O problema com os impostos que eu resolvi. Digamos, de forma criativa. Nada ilegal, mas definitivamente na zona cinzenta. Sofia era a única pessoa que sabia dos detalhes. Sofia, você não vai querer ir por esse caminho. Não vou. Você acha que pode me humilhar, me fazer parecer uma vadia, cancelar nosso casamento sem me consultar, e eu vou simplesmente aceitar? Você se humilhou sozinha quando decidiu passar 5 semanas com seu ex. Eu não tive nada a ver com isso. Você não tem ideia do que eu passei nesses dias, Mateo. Você não sabe o que foi descobrir que ainda sinto algo pelo Andrés, lutar contra isso, tentar ser fiel a você mesmo estando longe. Tentar ser fiel? Sofia, você dormiu com ele. E se eu dormi? Nós estávamos separados. Você mesmo concordou com a pausa. Finalmente. A verdade crua e nua. Não mais jogos, não mais mentiras. Ela tinha transado com ele. Pausa para organizar os pensamentos, Sofia. Não pausa para fuder com seu ex? Não seja vulgar. Vulgar? Você acha que eu estou sendo vulgar? Você literalmente traiu nosso relacionamento e está tentando me chantagear com informações pessoais, e eu é que estou sendo vulgar? Nós não estávamos juntos durante a pausa. Nós estávamos noivos, Sofia. Noivos. Você estava usando o anel da minha avó enquanto transava com outro homem. O anel que eu não vou devolver. E aí estava. A máscara tinha caído completamente. Não havia mais fingimento. Não havia mais jogos. Era guerra aberta. Ah, não vai? Não. E se você tentar me forçar legalmente, eu vou contar para todo mundo sobre aquela história dos impostos. Vou contar para seus clientes, para seus parceiros de negócios. Vou postar nas redes sociais se for preciso. Você faria isso? Teste-me. Eu fechei os olhos e respirei fundo. Então era isso. 5 anos de relacionamento haviam se reduzido a chantagem mútua e ameaças. Que patético. Sofia, você realmente acha que eu não tenho nada sobre você? 5 anos juntos, você acha que não sei onde estão enterrados seus esqueletos? Você não tem nada sobre mim. Não tenho? E aquela vez que você falsificou a assinatura do seu chefe para provar suas próprias férias? E quando você mentiu no seu currículo sobre ter formação em marketing digital? E quando você... Chega! Ou que tal aquelas fotos que você mandou para o ex antes do Andrés enquanto estávamos juntos? As que você achou que eu não tinha visto no seu celular? Você mexeu no meu celular? Você deixou aberto na minha mesa. Eu vi sem querer. Mas guardei a informação,
porque achei que talvez um dia fosse útil. Parece que esse dia chegou. Você é um psicopata. Não, Sofia. Eu sou alguém que aprendeu a jogar o seu jogo. Você passou 5 anos me ensinando como ser manipulativo, calculista, egoísta. Parabéns, você criou um monstro. Eu nunca. Nunca o quê? Nunca me manipulou? Nunca usou chantagem emocional para conseguir o que queria? Nunca mentiu quando te convinha? Você fez isso durante anos, Sofia. A diferença é que eu era ingênuo demais para revidar. E agora você não é mais ingênuo? Agora eu aprendi com a mestra. Então vamos fazer assim, você devolve o anel e pega as suas coisas sem drama, e nós dois seguimos nossas vidas sem nos destruir mutuamente. Ou você quer que isso vire uma guerra total? Uma guerra que você não vai ganhar. Você tem certeza? Porque eu tenho muito mais a perder que você, mas também tenho muito mais recursos para me defender. Você tem um emprego precário, algumas fotos comprometedoras do seu ex, e chantagem baseada em algo que já prescreve em 2 anos. Eu tenho um negócio sólido, advogados de verdade, e paciência infinita para arrastar isso pelos tribunais até você não ter mais dinheiro para se defender. Você não faria isso. O homem que se apaixonou por você há 5 anos não faria. Mas esse homem morreu numa praia no litoral junto com nossa relação. O que sobrou não tem mais nada a perder e muito menos escrúpulos. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Eu podia ouvir sua respiração pesada do outro lado. Mateu, não precisa ser assim. Podemos resolver isso de forma civilizada. Eu tentei resolver de forma civilizada. Você escolheu a chantagem. Agora você colhe o que plantou. Se você fizer isso, se você me destruir, eu vou me vingar. De todas as formas possíveis. Sofia, você já se vingou. Você já fez o pior que podia fazer. Você destruiu 5 anos da minha vida, me fez questionar minha sanidade, me humilhou publicamente ao aparecer com outro homem enquanto éramos oficialmente noivos. Que vingança maior você poderia ter? Eu posso arruinar sua reputação. Você pode tentar. Mas minha reputação é baseada em anos de trabalho honesto e relacionamentos profissionais sólidos. A sua é baseada em, bem, em que exatamente? Em ser a garota que traiu o noivo e depois tentou chantageá-lo? Você é um filho da puta. E você é uma vadia mentirosa e manipuladora. Agora que estabelecemos os fatos básicos, vamos ao que interessa. O anel volta para mim, suas coisas saem do meu apartamento, e nós nunca mais nos falamos. Ou você prefere que isso vire um circo público onde todo mundo vai descobrir exatamente que tipo de pessoa você é? Todo mundo vai descobrir que tipo de pessoa você é também. A diferença, Sofia, é que eu não me importo mais. Você me ensinou que reputação é menos importante que autoestima. E minha autoestima melhorou drasticamente desde que você saiu da minha vida. Você vai se arrepender disso. A única coisa de que me arrependo é de não ter feito isso há 2 anos, quando você traiu minha confiança pela primeira vez com aquelas mensagens para seu ex. Mas eu era jovem e apaixonado. Agora eu sou apenas realista. 2 mensagens não eram traição. Eram o começo de um padrão, Sofia. Um padrão que culminou com você transando com ele numa praia enquanto usava o anel da minha avó. Parabéns pela evolução. Eu odeio você. Ótimo. Finalmente algo honesto saiu da sua boca. Eu também te odeio. Agora podemos seguir em frente com base na honestidade mútua em vez de fingimento. Você não vai escapar impune disso. Impune de quê, Sofia? De me recusar a ser tratado como lixo? De ter dignidade suficiente para não aceitar migalhas de uma mulher que claramente não me respeita? Se isso é crime, então eu sou culpado e orgulhoso disso. Você vai ficar sozinho para sempre. Talvez. Mas prefiro ficar sozinho com dignidade do que acompanhado de alguém que me trata como segunda opção. Você me fez um favor, na verdade. Me mostrou que eu consigo viver muito bem sem você. Ninguém vai te aguentar sabendo como você realmente é. E ninguém vai te querer sabendo que tipo de pessoa você é quando as coisas ficam difíceis. Pelo menos eu fui leal até o fim. Você correu para os braços de outro homem no primeiro sinal de pressão. Você sabe o que é engraçado, Sofia? Eu podia sentir uma risada amarga subindo pela minha garganta. Durante 5 anos eu me perguntei se era bom o suficiente para você. Se era inteligente o suficiente, interessante o suficiente, bem-sucedido o suficiente. Eu me matava tentando ser o homem perfeito porque sempre senti que você estava apenas tolerando minha presença. E isso não é verdade. Claro que é. Você nunca perdeu uma oportunidade de me comparar com outros homens. O Andrés era mais aventureiro. O Miguel da sua empresa era mais ambicioso. O Pedro, aquele amigo da Carmen, era mais engraçado. Sempre havia alguém melhor em alguma coisa, e você fazia questão de me lembrar disso.
Eu nunca disse isso. Não precisava dizer, Sofia. Era a forma como você olhava para eles. A forma como sorria quando eles falavam. A forma como ficava animada quando eles apareciam, mas ficava entediada quando era só eu e você. 5 anos sendo comparado silenciosamente com outros homens. Você está imaginando coisas. Estou. Então por que, quando você precisou organizar seus pensamentos sobre nosso casamento, a primeira coisa que fez foi procurar outro homem? Por que não organizou sozinha? Por que precisava de validação masculina para decidir se queria se casar comigo? Silêncio. Exato. Porque você sempre soube que eu não era a sua primeira opção. Eu era apenas a opção mais conveniente. O cara que pagava as contas, que resolvia os problemas, que estava sempre disponível quando você precisava de algo. Mateu, não. E sabe qual é a parte mais patética de tudo isso? Eu sabia. Lá no fundo, eu sempre soube. Mas eu me convenci de que se eu fosse bom o suficiente, se eu te tratasse bem o suficiente, se eu te amasse o suficiente, você eventualmente me veria como eu te via. Como você me via? Como a mulher da minha vida. Como minha melhor amiga, minha parceira, minha alma gêmea. Como a pessoa com quem eu queria envelhecer e morrer. Que idiota, não é? Não é idiota. É sim, Sofia. Porque enquanto eu estava planejando nosso futuro, você estava planejando sua fuga. Enquanto eu estava economizando para nossa lua de mel, você estava economizando energia emocional para investir em outra pessoa. E isso não é justo. Sabe o que não é justo? Não é justo eu ter desperdiçado os melhores anos da minha vida com alguém que nunca me viu como prioridade. Não é justo eu ter aberto mão de outras oportunidades porque achei que tínhamos algo especial. Não é justo eu ter me tornado uma versão menor de mim mesmo tentando me encaixar no que você queria. Você nunca se tornou uma versão menor. Claro que me tornei. Parei de sair com meus amigos porque você não gostava deles. Parei de praticar esportes porque você achava perda de tempo. Mudei meu estilo de roupa, meu corte de cabelo, até minha forma de falar porque você sempre tinha uma sugestão de melhoria ao ponto. Eu só estava tentando te ajudar. Você estava me moldando para ser o que você achava que queria. Mas no final, você nem sabia o que queria. E quando chegou a hora de decidir, você correu para alguém que representava tudo que eu não era. Andrés não representa nada. Representa a sua verdadeira preferência. Representa o tipo de homem que te faz sentir borboletas no estômago. Representa o que você realmente quer quando não está se contentando. Eu não estava me contentando com você. Sofia, você passou 5 semanas transando com outro homem e só voltou quando ele não quis nada sério. Se isso não é se contentar, eu não sei o que é. Foi um erro. Não foi um erro, foi uma escolha. Uma série de escolhas. Você escolheu pedir o tempo. Você escolheu não me contar sobre ele. Você escolheu ficar quando descobriu que ele estaria lá. Você escolheu dormir com ele. Você escolheu ficar 5 semanas inteiras explorando essa possibilidade. Cada passo foi uma escolha consciente. Eu estava confusa. Pessoas confusas conversam com terapeutas, Sofia. Pessoas confusas fazem terapia de casal. Pessoas confusas não fodem com o ex na praia. Isso não é confusão, é traição premeditada. Você está sendo cruel de novo. Não estou sendo cruel, estou sendo realista. E sabe o que mais? Estou sendo grato. Você me fez um favor enorme ao mostrar quem realmente é antes do casamento. Imagina se eu descobrisse isso depois? Depois de casados, com filhos, com bens divididos? Nós poderíamos ter sido felizes. Baseado em quê? Em você se contentando comigo enquanto fantasiava com outros homens? Em mim me matando para ser alguém que nunca seria bom o suficiente? Essa não é felicidade, Sofia. Isso é prisão emocional. Não era assim. Era exatamente assim. E você sabe disso. Por que você acha que nunca conseguiu se decidir sobre o casamento? Por que você acha que sempre encontrava desculpas para adiar? Por que você não queria se casar comigo? Você só não tinha coragem de admitir. Eu queria me casar com você. Não, você queria a segurança que o casamento comigo representava. Você queria a estabilidade financeira, o status social, a aprovação da família. Mas você nunca quis eu. Você sempre quis a ideia de mim. E isso não é verdade. Então me explica por que, toda vez que tentávamos fazer sexo nos últimos 6 meses, você parecia estar em outro lugar? Por que você sempre tinha dor de cabeça quando eu tentava ser romântico? Por que você nunca iniciava intimidade física? Eu estava estressada com o trabalho. Mas não estava estressada demais para transar com o Andrés numa praia, né? Interessante como o estresse desaparece quando você está com a pessoa que realmente te atrai.
Não compara as duas coisas. Por que não? São exatamente a mesma coisa, em você fazendo sexo. A diferença é que comigo era uma obrigação e com ele foi um prazer. Admite pelo menos isso. Silêncio longo. Muito longo. Sofia? Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Seu silêncio já disse tudo. Obrigado pela honestidade, mesmo que tardia. Mateu, eu sinto muito. Não sente, Sofia. Você sente muito por ter sido pega. Você sente muito pelas consequências. Mas você não sente muito pelo que fez. Se sentisse, nunca teria feito. Como você pode ter certeza disso? Porque pessoas que sentem remorso genuíno não tentam chantagear a vítima da traição delas. Pessoas que sentem remorso genuíno não mentem repetidamente quando confrontadas. Pessoas que sentem remorso genuíno assumem a responsabilidade sem tentar justificar. Eu assumi a responsabilidade. Quando? Você passou essa conversa inteira tentando minimizar, justificar, culpar as circunstâncias, culpar a mim. Em que momento você assumiu responsabilidade total pelo que fez? Mais silêncio. Exato. Porque para você, assumir responsabilidade seria admitir que você é exatamente o tipo de pessoa que eu estou dizendo que você é. E você não consegue fazer isso porque ainda acredita que é a vítima dessa situação. Eu não sou a vítima. Não. Então por que está tentando me fazer sentir culpa por reagir à sua traição? Por que está tentando me convencer de que eu estou sendo injusto? Por que está agindo como se fosse eu quem estivesse destruindo nosso relacionamento? Por que você está sendo extremo? Sofia, você transou com outro homem enquanto usava meu anel de noivado. Se isso não merece uma reação extrema, então nada merece. Você esperava que eu reagisse como? Ah, tudo bem, amor, acontece. Vamos fingir que nunca aconteceu? Esperava que você lutasse por mim. E aí estava. A verdade finalmente saindo. Ah, então foi isso? Você queria que eu lutasse por você? Todo esse teatro foi para me fazer correr atrás, implorar para você voltar, competir com o Andrés pela sua atenção? Não foi teatro. Claro que foi. Você orquestrou toda essa situação. O pedido de tempo justo antes de vê-lo. A comunicação zero para criar drama. As fotos estrategicamente postadas onde você sabia que eu veria. Tudo calculado para me fazer sentir que estava perdendo você. Você está delirando. Estou. Então me explica por que você usou um telefone diferente para me ligar hoje? Por que não usou seu número normal? Por que você queria controlar quando e como essa conversa aconteceria? Mais manipulação. Eu pensei que você não atenderia. E você estava certo. Porque eu finalmente aprendi que não vale a pena atender ligações de pessoas que não me respeitam. Sofia, vou te contar uma coisa que talvez te interesse. Minha voz havia assumido um tom quase casual, como se estivéssemos conversando sobre o tempo. Lembra daquele investigador particular que a empresa usou ano passado para verificar os antecedentes de uns parceiros comerciais? O Roberto? O que tem ele? Bem, eu o contratei há 3 semanas. No início, só queria confirmar minhas suspeitas sobre você e o Andrés. Mas ele é muito eficiente, sabe? Trouxe informações bem interessantes. O silêncio do outro lado foi absoluto. Por exemplo, eu descobri que vocês não se encontraram por acaso como você disse. Vocês vinham conversando há 2 meses antes da sua famosa pausa. WhatsApp, Instagram, até algumas ligações. Curioso, não? Você me investigou. Sua voz estava um tom mais alto agora. Eu me protegi, Sofia. Há uma diferença. E ainda bem que fiz isso, porque descobri que essa não é a primeira vez que você trai alguém. O João, seu ex-namorado antes de mim? Ele não terminou com você porque eram incompatíveis, como você sempre disse. Ele te pegou na cama com o melhor amigo dele. Isso. Isso é mentira. O Roberto tem as fotos, Sofia. E tem também os registros de hotel de vocês e do Andrés. Quarto duplo, 5 semanas, pagamento dividido no cartão de crédito de vocês dois. Bem romântico, devo admitir. Eu podia ouvir sua respiração acelerada do outro lado. Mas sabe o que mais o Roberto descobriu? Suas pequenas irregularidades no trabalho são mais sérias do que eu imaginava. Aquela assinatura falsificada? Não foi a primeira. E aquele dinheiro que sumiu do fundo de confraternização da empresa ano passado? Bem, parece que não sumiu exatamente. Você não pode provar nada disso. Posso sim. Tenho documentos, depoimentos, até algumas gravações de segurança que a empresa nem sabe que existem. O Roberto tem contatos muito interessantes.
Você está blefando. Estou. Então me diz, enquanto você retirou exatamente do fundo de confraternização? Foram R$ 3.200 ou R$ 3.400? Porque tenho as duas versões aqui, e uma delas não bate com o que você declarou na planilha. Silêncio mortal. Ah, e tem mais. Lembra da Camila, sua antiga colega de trabalho? Ela ainda tem aquelas mensagens onde você admite que mentiu sobre ela ter roubado a ideia do Projeto Miller. Projeto que rendeu sua promoção, aliás. Mateu, para com isso. Para com o quê? Para de contar a verdade. Engraçado, você não pediu para eu parar quando estava transando com o Andrés. O que você quer? Agora a conversa mudou, não é? Agora não é mais sobre o quanto você me ama ou sobre como eu estou sendo injusto. Agora é sobre o que eu quero. Por favor. Por favor o quê, Sofia? Por favor não conte para ninguém que tipo de pessoa você realmente é. Por favor não exponha seus crimes para seus chefes. Por favor continue protegendo você das consequências dos seus atos. Eu posso perder meu emprego. Pode. E provavelmente vai. Assim como eu poderia ter perdido minha sanidade mental achando que era um namorado inadequado enquanto você me traía pelas costas. Isso é diferente. É. Como exatamente? Você destruiu nossa relação com mentiras e traição. Eu estou apenas revelando a verdade sobre quem você é. Se sua carreira não sobrevive à verdade, talvez o problema seja com suas escolhas, não com minha revelação. Você está me destruindo por vingança. Não, Sofia. Eu estou me protegendo. Você deixou bem claro que não hesita em usar chantagem quando não consegue o que quer. Você ameaçou minha reputação profissional por causa de uma questão de impostos que nem ilegal era. Então agora você vai entender o que é ter sua reputação realmente ameaçada por coisas que são genuinamente criminosas. Eu não vou contar sobre os impostos. Ah, não. Que generosidade da sua parte. Mas sabe de uma coisa? Eu já resolvi esse problema também. Conversei com meu contador e com meu advogado. Regularizamos tudo, pagamos as diferenças, assumimos que houve um mal-entendido na interpretação. Está tudo documentado e legalizado. Então você não tem mais nenhum poder sobre mim, Sofia. Mas eu tenho muito poder sobre você. A diferença é que, ao contrário de você, eu não vou usar esse poder para chantagear ou manipular. Eu vou usar para me proteger. Como? Simples. Você vai devolver o anel da minha avó. Vai pegar suas coisas no apartamento sem drama. Vai assinar um documento reconhecendo que não tem direito a nada que seja meu. E vai desaparecer da minha vida completamente. E se eu fizer isso, você não conta nada para ninguém? Exato. Você some da minha vida e eu guardo essas informações como uma apólice de seguro. Mas se você tentar me prejudicar de qualquer forma, se você espalhar mentiras sobre mim, se você tentar me chantagear novamente, se você sequer mencionar meu nome para outras pessoas de forma negativa, eu vou entregar tudo o que tenho para a sua empresa, para a Receita Federal, e para qualquer outro órgão competente. Isso é chantagem. Não, isso é justiça. Chantagem é o que você tentou fazer comigo. E isto é consequência. Você criou essa situação com suas escolhas. Agora você vai viver com os termos que essas escolhas criaram. E o Andrés? Você vai contar para a família dele também? Interessante. Ela estava preocupada com ele também. O Andrés. Bem, as informações sobre vocês dois vão para a esposa dele. Que esposa? Ah, você não sabia? O Andrés é casado há 2 anos, Sofia. Tem um filho de 1 ano. Por isso ele não quis nada sério com você. Ele só queria uma aventura extraconjugal com a ex-namorada ingênua. O som que saiu da garganta dela foi quase animal. Um gemido de dor pura. Mentira. Verdade. O Roberto tem certidão de casamento, fotos da família, tudo. Você foi a outra, Sofia. A amante. Ele nunca teve intenção de largar a família por você. Vocês transaram durante 5 semanas enquanto a esposa cuidava do bebê em casa achando que o marido estava em viagem de negócios. Não. Não pode ser. Pode e é. Você destruiu nosso relacionamento por um homem que te usou como entretenimento extraconjugal. Que irônico, não? Ela estava chorando agora, mas não mais de raiva ou frustração. Era desespero puro. Mateu, por favor, não conta para a esposa dele. Ela não tem culpa de nada. Tem razão. Ela não tem culpa. Assim como eu não tinha culpa do que você fez comigo. Mas ela tem o direito de saber com que tipo de homem está casada, assim como eu tive o direito de descobrir com que tipo de mulher estava noivo. Você vai destruir uma família. Eu vou destruir uma família?
Sofia, você dormiu com um homem casado. Você participou da traição. Eu só vou contar a verdade para a pessoa que mais tem direito de sabê-la. Eu não sabia que ele era casado. Claro que sabia. Ninguém fica 5 semanas com alguém sem descobrir se a pessoa é casada ou não. Você escolheu ignorar porque era conveniente. Assim como você sempre fez. E isso vai arruinar a vida dele também. Que se foda a vida dele, Sofia. Ele arruinou a minha quando decidiu transar com minha noiva. Ele sabia que você estava comprometida, sabia que tinha um noivo em casa, e mesmo assim te convenceu a trair. Vocês dois merecem as consequências. Mateu, eu imploro. Você implora? Agora você implora? Onde estavam essas súplicas quando você estava na cama com ele? Onde estava essa preocupação com as consequências quando você decidiu quebrar nosso compromisso? Eu cometi um erro. Você cometeu vários erros, Sofia. E todos eles foram calculados. Você não tropeçou e caiu na cama com ele. Você planejou, executou, e aproveitou cada segundo. Agora vai pagar o preço. Você se tornou uma pessoa horrível. Eu me tornei uma pessoa que não aceita mais ser passada para trás. Se isso é horrível na sua opinião, então que seja. Prefiro ser horrível e ter dignidade do que ser bonzinho e ser pisoteado. 5 anos significavam alguma coisa. Significavam tudo para mim, Sofia. Era por isso que eu estava disposto a me casar com você, a construir uma vida com você. Mas para você, 5 anos eram apenas o tempo que você levou para encontrar alguém melhor. Pena que o alguém melhor só queria te usar. Você está gostando disso, não está? Gostando de me ver sofrer. Sabe de uma coisa? Estou sim. Estou gostando de finalmente ver você enfrentando as consequências das suas ações. Estou gostando de ver a máscara caindo. Estou gostando de descobrir que posso sobreviver sem você e, mais do que isso, posso prosperar. Você vai se arrepender disso tudo. Do que eu poderia me arrepender, Sofia? De descobrir quem você realmente é antes do casamento? De me recusar a ser tratado como segunda opção? De ter dignidade suficiente para não aceitar migalhas de afeto de uma mulher que claramente não me respeitava? De ser tão cruel comigo. Sofia, crueldade foi o que você fez comigo. Isso aqui é justiça. E sabe qual é a diferença? Quando você foi cruel comigo, eu não merecia. Quando eu estou sendo cruel com você, você mereceu cada palavra. Então é assim que termina? Com você me destruindo? Termina com você colhendo o que plantou. Você teve 5 anos para me tratar com respeito. Você teve uma última chance quando me ligou hoje para ser honesta e assumir responsabilidade. Você escolheu mentira, manipulação e chantagem. Agora vive com as consequências. E o anel? O anel você traz amanhã quando vier buscar suas coisas. E Sofia? O quê? Traz tudo. Cada peça de roupa, cada objeto pessoal, cada lembrança. Porque depois de amanhã, se eu encontrar qualquer coisa sua neste apartamento, vai direto para o lixo. E se você tentar voltar depois disso, eu chamo a polícia. Mateu. Não. Acabou. Você teve sua chance de resolver isso com dignidade. Você escolheu o caminho da guerra. Agora aguenta as consequências da batalha que você mesma começou. Eu te amava. Não, Sofia. Você amava o que eu representava para você. Segurança, estabilidade, alguém que bancava sua vida enquanto você procurava algo melhor. Mas amar a mim? Quem ama não faz o que você fez. Você nunca vai me perdoar? Sofia, perdão é algo que você dá para pessoas que se arrependem genuinamente e mudaram. Você não se arrepende e não mudou. Você só está desesperada porque seu plano deu errado. Então não, eu nunca vou te perdoar. E sabe de uma coisa? Eu não quero perdoar. Porque perdoar você seria perdoar a mim mesmo por ter desperdiçado 5 anos da minha vida com alguém que nunca me mereceu. Desligou o telefone e, pela primeira vez em meses, senti uma paz genuína. Era como se um peso gigantesco tivesse sido retirado dos meus ombros. Olhei ao redor do apartamento, meu apartamento, e sorri. No dia seguinte, ela veio buscar as coisas. Trouxe o anel da minha avó em uma pequena caixa de veludo, evitou contato visual, e levou suas bagagens em silêncio. Assinou o documento renunciando a qualquer direito sobre meus bens sem questionar. Uma semana depois, recebi uma ligação do Roberto. A esposa do Andrés havia recebido as informações e pedido o divórcio no mesmo dia. Sofia havia sido demitida depois que sua empresa descobriu as irregularidades financeiras. 6 meses depois, eu estava namorando a Marina, uma arquiteta que conheci num curso de culinária que resolvi fazer, algo que Sofia sempre disse ser perda de tempo.
Marina era tudo que Sofia não era: honesta, leal, independente financeiramente, e genuinamente interessada em mim como pessoa, não no que eu podia oferecer. Às vezes eu encontrava com pessoas que me perguntavam se não havia sido muito duro com Sofia. Se não poderia ter dado uma segunda chance. E eu sempre respondia a mesma coisa: uma pessoa que te trai não merece segunda chance. Merece primeira classe para longe da sua vida. O anel da minha avó está guardado no cofre, esperando pela pessoa certa. Uma pessoa que vai entender o valor de um compromisso. Uma pessoa que vai me escolher todos os dias, não apenas quando as outras opções não derem certo. Sofia me ensinou uma lição valiosa: às vezes, a maior vingança não é destruir a pessoa que te machucou. É se tornar tão feliz sem ela que sua ausência se torna irrelevante. É descobrir que você é capaz de muito mais do que pensava. É perceber que mereceu coisa melhor o tempo todo. E no final das contas, foi exatamente isso que aconteceu.